Prezado ouvinte, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dentro da quaresma. Amanhã, domingo, prometamos a nosso Senhor, peçamos à Virgem Maria que nos ajude a cumprir nossa obrigação de católicos. O principal dever do católico no domingo é o culto a Deus nosso Senhor. Por isso, jamais ficar o domingo sem assistir a Santa Missa. Sabemos que tem a Santa Missa às 6 horas, 8 horas e depois às 18 horas. Prezado ouvinte, há em nós uma secreta malícia que muitas vezes tem a satisfação de ficar descobrindo os defeitos dos outros, olhando as faltas alheias, cuidando mais da vida dos outros do que da nossa. E muitas vezes esquecidos de que pertence a Deus julgar os corações. Porque Deus tem uma ciência profunda e Ele penetra até o interior de cada um de nós. Com o seu conhecimento, com a sua luz, com a sua sabedoria, Ele tem a capacidade de, portanto, julgar e também de corrigir, ajudar ou, quem sabe, castigar aquele que fez o mal. Nós, em lugar de ficar com curiosidades e, quem sabe, até mesmo descobrindo a consciência alheia, nós devemos ter cuidado em procurar somente o nosso andamento espiritual, para ter não só o respeito uns com os outros, como também uma tranquilidade, uma paz de consciência. Essa pesquisa da consciência alheia nos leva muitas vezes ao pecado. Quando a pessoa quer saber o que o outro fez ou o que o outro faz, muitas vezes ele sente a mesma tentação e cai nos mesmos fracassos, torna-se vítima das mesmas tentações. Grande cuidado deve ter cada um de nós para jamais contar nossas faltas para os outros. Não é no sentido de esconder o erro que fizemos, mas sim com a intenção de não prejudicarmos os outros com o mau exemplo da nossa vida. Aí está uma das causas porque a confissão deve ser secreta e a gente não deve contar para ninguém, para não servir de escândalo, para não servir de fraqueza para ninguém, para não desanimar ninguém a praticar o bem que Deus nosso determina para cada um de nós. Quem não é superior, quem não tem aquele dever de estar, quem sabe, vigiando ou tomando conta dos atos de cada um, ele deve ser muito prudente e deve ser também muito caridoso, porque quando nós começamos a descobrir o defeito dos outros, nós envergonhamos os outros, humilhamos os outros, e não é esse o espírito da doutrina de nosso Senhor, não é o ensinamento da doutrina católica. Um grande cuidado nós devemos ter, portanto, em não ficar com essas curiosidades. Aí estaria para nós uma grande mortificação durante a quaresma. Quando nós falamos em penitência na quaresma, parece que é só fazer aqueles grandes sacrifícios de jejum, vigílias, ficar sem comer, dar esmola. Prezado ouvinte, a penitência deve ser justamente a compulsão do coração, uma verdadeira determinação da nossa vontade em não fazer aquilo que desagrada a Deus. Essa é a maior penitência. Junto com essa penitência, com essa atitude de purificação, estão os atos que generosamente nós damos para Deus. O ato de saber viver privando-se daquilo que poderia nos trazer um grande prazer, sem prejuízo para a nossa natureza, para a nossa saúde. Ou talvez adquirir ou fazer aquilo que não gostamos de fazer, contrário à nossa natureza, mas com esse espírito de mortificação. Seja como for, essa penitência sincera de uma purificação, de uma mudança de vida, ela vai nos aproximar de Deus, ela vai nos fazer amigos de nosso Senhor, ela vai nos assemelhar a Cristo crucificado. Por isso mesmo, vai dar a nós maiores recompensas e também maiores vitórias, como nosso Senhor sempre é vitorioso. São Paulo diz que toda a sua vida foi cruz e martírio. A mortificação acaba também disciplinando as nossas paixões, os nossos desejos desordenados, e faz com que
Coloquemos nos nossos atos um perfeito equilíbrio, aquilo que é permitido e aquilo que é proibido, aquilo que nos faz bem e aquilo que poderia nos levar à separação de Deus por toda a eternidade, a condenação eterna, o inferno, ou, quem sabe, praticando o bem, a salvação da alma, a posse de Deus, o céu. Prezado ouvinte, nesse primeiro sábado, façamos como propósito, portanto, corrigir o defeito das críticas, de falar mal dos outros, de descobrir o defeito dos outros, ou então de descobrir os nossos defeitos para os outros, para não servirmos de escândalo e de mau exemplo para ninguém, nem os mais velhos, nem os mais novos, nem os amigos. Defeito não se mostra para ninguém, não é com espírito de orgulho, mas sim com espírito de caridade, para não prejudicar ninguém, não levar ninguém a fazer o mal que nós, por maldade ou por fraqueza, ou quem sabe por falta de fé, cometemos. Isso nós devemos pedir constantemente à Virgem Santíssima. Hoje, primeiro sábado, peçamos ao coração imaculado de Maria que coloque na nossa alma essa sincera e verdadeira disposição do bem e de penitência.